Olá, meus amores! Essa é a aula de ciências para a turma do 7º ano, gravada pela professora Thaís. Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre o módulo 15, que é uma revisão sobre os reinos já estudados até agora. Lembra da aula 1? Em que foi essa tarefinha para casa? Acho que agora você vai ficar mais espertinho, hein? Bem, espero que você já tenha feito essa tarefa. Não é bom a gente ficar acumulando atividade para fazer depois, viu? A chance da gente esquecer é muito grande. Bora lá? A gente está vendo para cada um dos reinos já estudados um mapa conceitual das atividades realizadas. Ok, meus amores? Estão lembrados? Nós temos um mapa base e nós vamos preenchendo ele de acordo com o reino ou com o grupo que a gente estudar. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o reino das eubactérias. Lembrados das eubactérias? Pois é, olha só. Ele tem dentro do seu reino dois grupos, os das cianobactérias e o das bactérias. E nós vamos estudar eles agora. Vamos começar pelas bactérias? Então, as bactérias são organismos classificados como unicelulares, pois apresentam apenas uma célula. Seu tipo de célula é procarionte. Isso quer dizer que ela não tem um núcleo celular organizado. Ok? Quanto ao tipo de alimentação, as bactérias são heterótrofas. Isso quer dizer que eles não produzem o seu alimento. Podem ser tanto de vida livre, sendo encontradas livres, leves e soltas na natureza, quanto de forma parasitária, ou seja, dentro do organismo de alguém. Ok? Eles são extremamente importantes na natureza, por quê? Porque é através deles que nós temos a reposição dos nutrientes no solo, uma vez que eles realizam a decomposição. Nós, seres humanos, exploramos as bactérias em diversas áreas da economia. Imagine que as bactérias são extremamente exploradas para a produção de alimentos. A gente fabrica com elas queijo, iogurte, fabrica vinagre, entre vários outros tipos de alimentos. A gente ainda pratica a produção de medicamentos. Entre eles, vou citar o antibiótico, que é importantíssimo para a gente. Já tomou algum antibiótico na sua vida? Né? Possivelmente já. A gente toma quando está com alguma infecção ou alguma doença mais grave. Ele é um medicamento que só pode ser tomado sob prescrição médica. Beleza? Agora, nós também utilizamos ele demais na biotecnologia. O que é essa biotecnologia? Amores, vocês já ouviram falar da insulina? A insulina é uma substância que é muito utilizada pelos diabéticos. Ela vai ajudar no controle da glicose do sangue. Antigamente, bem antigamente, essa insulina ela era obtida através do boi ou do porco. E muita gente tinha alergia, então não podia tomar. Hoje, por conta do uso da bactéria, na biotecnologia, nós conseguimos produzir essa insulina em laboratório, permitindo
uma adaptação melhor ao organismo humano. Agora, a gente não tem mais casos de alergias à insulina. Quer dizer, são raros. Bem melhor, né? Do que constantes. Quando a gente fala sobre a relação deles com outros seres vivos, as bactérias, elas atuam junto com os fungos com ação decompositora, ou seja, convertendo os restos de matéria orgânica em adubo. Eles realizam também o comensalismo com vários animais, inclusive com nós seres humanos, no nosso sistema digestório. Também realizam o mutualismo. Lembra a diferença? Que no caso do mutualismo é uma relação ecológica obrigatória e eu não posso separar. Vários animais herbívoros têm bactérias no seu organismo que sem elas eles morreriam. E por último, o parasitismo, que é uma relação ecológica desarmônica onde o seu hospedeiro é prejudicado. As bactérias podem ser encontradas em ambiente aquático e em ambiente terrestre. E como representantes, aqui vai uma dica. Lembra dos desenhos? Pois é, nós temos o coco, o diplococo, o estreptococo, o estreptobacilo, o espirilo, o vibrião, o bacilo. Aqui precisamos lembrar a classificação desses seres vivos de acordo com o formato do seu corpo. E isso nós estamos falando das bactérias, que elas são unicelulares, procariontes, heterótrofas, têm vida livre e podem ser parasitas, importantíssimas para a reposição dos nutrientes do solo. Podem ser usadas na biotecnologia, na produção de alimentos e de medicamentos. Realizam papéis junto com outros seres vivos com ação decompositora. Fazem o comensalismo, o mutualismo e o parasitismo. Podem ser encontrados em ambiente aquático e ambiente terrestre. E na classificação, nós temos uma variável muito grande. Bactérias, ok. Que maravilha! Vamos verificar o nosso estudo agora das cianobactérias? Para isso, a gente vai tirar as informações das bactérias. Vamos lá. Professora, quando a gente fala de biotecnologia, a gente fala de uma tecnologia que foi produzida, criada, inventada pelo ser humano? Sim, e ela é responsável pela produção de vários medicamentos que são importantíssimos para a gente, além de nós termos várias outras técnicas para tratamentos de doença. Tratamentos, aí já é diferente, tá bom? Vamos para as cianobactérias? As cianobactérias são organismos unicelulares, procariontes, que a gente lembra que quer dizer que o núcleo é desorganizado. Diferente das bactérias, elas são autótrofas. Elas apresentam vida livre, leve e solta. Como elas produzem o seu alimento, não são parasitas, ok? Gente, as cianobactérias foram os primeiros organismos fotossintetizantes já identificados. Olha o grau de importância dessa gracinha. Lembrando que os organismos que são fotossintetizantes
são os grandes responsáveis pela renovação do oxigênio na nossa atmosfera terrestre. Sobre a importância econômica, bem, amores, não há registros de importância econômica das cianobactérias. Tá aí um organismo que a gente ainda não inventou uma utilidade melhor do que realizar a nossa linda e maravilhosa fotossíntese. Mas quando a gente fala de relações ecológicas, meu amor, aí eu preciso te especificar que eles são a base da cadeia alimentar, porque eles são os produtores. Além de fazer parte da base da cadeia alimentar, ou não contente com isso, nós temos algumas cianobactérias que realizam mutualismo, ou seja, a relação ecológica que é obrigatória. Nesse caso, eu vou especificar os líquens, que a gente viu recentemente com os fungos. Lembra? Pois é. Eu vou encontrar ele, ou elas, as cianobactérias, tanto em ambiente aquático, quanto em ambiente terrestre úmido. Cuidado! Não estou falando só de ambiente terrestre, porque ele precisa estar úmido, ou então elas vão morrer. E o exemplo de cianobactérias que nós temos são os estromatófitos, ok? Que por acaso vivem em ambientes de difícil acesso, que podem apresentar risco de vida para o ser humano. Só como foi mais rápido? As cianobactérias são unicelulares, procariontes, autótrofas, vivem de forma livre, são extremamente importantes por fazerem parte do primeiro grupo de seres vivos fotossintetizantes, são a base da cadeia alimentar aquática, sendo, portanto, produtores, realizam o mutualismo com os fungos numa estrutura chamada líquen, vivem em ambiente aquático ou terrestre úmido e os nossos representantes das cianobactérias são os estromatófitos. Ok, meus amores? Essa foi rapidinha, hein? Ficou claro? Adivinha qual vai ser a atividade de casa? Olha só, nas páginas 326 e 327, nós temos um quadro falando sobre as eubactérias. Vá lá no livro e complete essas informações, igualzinho você fez com as arqueobactérias. Ok, meus amores? A gente se vê na próxima aula. Um beijo enorme no coração. Tchau!